Meu nome é Marcelo Zarski e a melhor banda do cinema é Marvin Berry e The Starlighters. Meu nome é Anderson Rosa, conhecido como Frater Goya, e para mim nada rola se você não tiver compromisso. Commitment. Olha aí. Boa, boa. Meu nome é Glauber Gorski e hoje eu passei o dia meio frustrado tentando encontrar um filme e não achei, chamado, me parece que é Abeleia, ou Abeleia, algo assim. Boa. É uma palavra em grego. Se alguém descobrir que filme é esse, por favor, nos avise, senão eu vou criar um filme com esse título. Eu gostei do nome. Abeleia. É bom. E sobre o que é o filme? Não tenho nem ideia. Mas o Marcelo pode te explicar. A gente publicou o episódio sobre a baleia e tinha um erro de ortografia lá. O episódio saiu com o título de Abeleia. Aí o Glauber viu lá e eu mandei um recado pra ele, bora gravar hoje e tal, né? Aí ele viu lá e colocou assim, esse filme aqui, tal, não sei o que. Porra, cara, ainda bem que você me avisou. Daí ficou Abeleia durante um tempo. Algumas pessoas devem ter visto, assim, sabe? Mas é isso aí. Então, galera, a gente vai estar falando hoje sobre bandas, né? Artistas que só existem na ficção. Que só existem ou no cinema ou em alguma série, alguma coisa assim. Eu elenquei alguns nomes até para facilitar a conversa. E tem alguns que eu fui ver depois. Você vê o filme ou vê a série e você fala, porra, que legal essa banda, vou procurar. E você vai procurar e não existe, né? Então a gente vai elencar algumas delas, né? Alguns deles e falar sobre depois da vinheta. Eu fiz uma citação ali no começo do Marvin Berry e Starlighters, meio que assim, que tipo, só por fazer, né? Porque a banda do Marvin lá do De Volta para o Futuro não é bem uma banda, né? É só uma participação que ele faz ali. Mas é que eu achei muito legal, porque no contexto do filme lá, ele inventou tipo assim, a música do Chuck Berry foi um paradoxo, né? Tipo assim, o primo do Chuck Berry liga pra ele e fala, pô, escuta isso. Daí o cara escutou a música dele mesmo, que ele inventou. Eu me lembrei de Dark total ali no momento, cara. Vai ser muito legal. Mas eu acho assim, a gente podia começar aí falando de algumas, né? Que são bem clássicas, né? Algumas dessas bandas que são bem assim, de filmes que ficaram bem marcados, né? E como o Anderson colocou ali na frase dele, né? Eu acho que uma das que é mais antiga, né? De filmes mais antigos, assim, que marcou bastante. Pelo menos eu vi várias vezes o filme e depois revi antes de gravar. Foi o Commitments, né? Que é uma banda... na verdade, o Commitments é um filme, né? Sobre uma banda da Irlanda, lá nos anos 80, né? E que era uma banda assim que não existiu, né? Mas era como se fosse a história da banda e a banda não existia. E depois fez tanto sucesso essa parada que alguns dos atores seguiram em frente, né? Com a ideia da banda, né? Gravaram, né? E fizeram alguns shows. Eu cansei de ouvir Mustang Sally nesse filme. Peguei um pouco de birra da Mustang Sally. Mas era uma... a ideia do cara era criar uma banda de soul, né? Ele queria criar uma banda que fosse uma banda de soul, rhythm and blues e soul. Mas aí tem uma coisa que é importante falar. Uhum. É de 91 o filme, eu falei que era dos anos 80, mas é 91. Na realidade tem duas trilhas sonoras, né? Uhum. Foi lançado 2 CDs de Commitments, eu tenho os 2. E não podemos esquecer que o filme é Alan Parker. Sim. Então não é apenas um filme de uma banda imaginária. Uhum. É um filme de uma banda imaginária produzido por Alan Parker. Que é do Coração Satânico, né? E do The Wall. Ah, então, é do mesmo do The Wall. É o mesmo do The Wall. Então não podemos esquecer que o Alan Parker ele tem um pezinho
em filmes envolvendo música. Evita também é dele? Ele tem os 2 pés, tem as mãos, a cabeça e o coração todo. Porque se você voltar um pouco antes do The Wall, você tem o Fama. Ah, verdade. Isso também é dele, né? Fame. Que é dele, o Fame, que é o filme que ele abre os anos 80. Ele é um filme de 80, né? Pô, Por conta do Fama que ele foi chamado, inclusive, para fazer o The Wall, né? Por conta dessa experiência com relação à música. E ele vai... o Alan Parker, ele nos anos 80 ele já era um dos meus diretores prediletos ali, por conta de Mississippi em Chamas, Coração Satânico, o próprio Expresso da Meia-Noite, que são E, aliás, uma é um outra puta carga. filme, trilha sonora do Jorge Moroder, né? A música tema é dele. Fudidaço o filme. Até já recomendei pro Marcelo assistir. O Expresso da Meia-Noite eu já vi. Viu nada. Eu não vi o Coração Satânico. Ah, você não viu o Coração Satânico? Não, Coração Satânico ainda não. Né? Eu vou desligar essa merda. Eu não vou mais gravar o episódio. É que o Coração Satânico, eu procurei onde assistir e não achei. Tipo, vou ter que assistir pirata. Daí eu tenho preguiça de baixar pra botar na TV, sabe? Daí Eu acho que ele tinha no Amazon Prime, viu? Eu acho que... Então, não tem, cara. Ele tem pra alocar, né? Ele tem, tipo, a assinatura premium. Daí você vai lá e pra alocar. Mas você tem leitor de DVD, né? Tenho. Eu tenho ele em DVD aqui. Ah, massa. Ele é do MGM. Daí você entra lá no Amazon, você tem que locar ele. Mas a filmografia do Alan Parker, ela é recomendadíssima. Inclusive, eu resolvi dar uma pesquisada um pouco mais sobre ele por conta do The Commitments, né? Uhum. E ele fez o Evita, né, também com a Madonna, né? Sim, História da bem Evita bom Peron, também. é um musical também. Uhum. E é o último musical que ele faz, né? Então ele, em 16 anos aí, esses 4 filmes, são filmes que ele vai versar muito sobre a música. Mas ele tem outros filmes ótimos também, como As Cinzas de Angela, e A Vida de David Gale, que é de 2002, e ele só foi lançar um filme ano passado. Um filme com o Ben Affleck. Eu não vou lembrar agora aqui, mas é um drama. É um drama romântico, né? Ou eu tô confundido com Adrian Lyne. Porque na minha cabeça, olha só que maluco, nos anos 80, quando eu comecei a me aprofundar e descobrir que eu gostava não só de ver filmes, mas de tentar entender como é que se faz filmes, eu elenquei aqueles diretores que são imortais, né, os clássicos dos imortais, como Hitchcock, que já era morto, né, como John Ford, que também já tinha morrido, Chaplin já tinha morrido. E aí eu fui atrás de diretores que ainda estavam na ativa, né? E entre Spielberg, né, e James Cameron da vida, ali havia uma trinca inglesa muito forte, que era Alan Parker, o Adrian Lyne, né? E mais o Ridley Scott. E os 3 em comum têm o caminho da publicidade, né? E olha que curioso, assim, porque eu acabei indo pela publicidade para tentar sobreviver. E um dia sonhando em trabalhar com cinema. Mas são os 3 diretores base para mim, assim, com relação à construção de narrativas. E aí, em 91, quando saio de Commitments, eu cometi um grave erro. Eu tenho uma pequena lista, tá? Não tão pequena assim, mas muito dolorida, particular, de filmes que eu lamento muito não ter visto no cinema. E o The Commitments está nessa lista. Porque é um dos filmes que eu mais reassisti, e ele tem, inclusive o subtítulo dele em português é um horror, né? Que é Loucos pela Fama. Porque a história é a história de um garoto de 21 anos que resolve montar uma banda de soul, banda cover, né, não autoral, para tentar viver disso e mostrar que o soul, né, ele é algo que é universal, né? Ele tem o swing da música, né, a força daquilo. Ele queria tocar as pessoas, né? E tal. Exatamente, né? E é uma maravilha. Né? E o filme ele vai versar sobre isso, né? Ele tem, inclusive, a história, ela é preenchida pelas músicas. Né? Sim. Então, a produção das músicas também é do Alan Parker, né?
E as histórias do filme, elas se misturam com a história da realidade. A ponto de, como o próprio Marcelo falou, a banda acabar existindo depois e faz uma excursão internacional, inclusive vindo tocar em Curitiba por mais de uma vez. Tocou no saudoso Aeroanta, com partes do elenco do filme. Então, o cara que era o personagem, não sei se vocês vão lembrar dele, um cara que era bem nervoso, que era o Mika. O Mika era o segurança da banda e depois vira baterista. Ele, na banda, era o vocalista. Olha aí. Quando ele excursionou. Quando ele veio tocar aqui em Curitiba, ele era o cara do vocal. E o Andrew Strong, que era o ruivo gordão, com aquele vozeirão de Joe Cocker, ele acabou lançando disco solo. Eu tenho 2 discos dele, inclusive. Eu acho ele maravilhoso. Mas assim como é o personagem dele no filme, ele é um cara extremamente irascível, se perdeu. Se você procurar vídeo dele até mais recente, ele se apresentando em shows, ele tá gordão, carecão, assim, tá sensacional, tá com toda aquela entrega que tem no filme mesmo. Mas é um caso onde a ficção e a realidade acabam meio que se misturando. O que é bom pra gente, porque o resultado, né, a resultante do filme é maravilhosa. O filme é demais, cara. E tem todo esse cenário da Irlanda naquele período também, né, cara? Que é meio diferente. O filme se passa... a história se passa nos anos 90? Acho que não, né? Ela se passa antes, eu não lembro. Não, se eu fosse para te dizer, eu diria que sim. Ele se passa ali em 90, 91. Eu acho que é em Dublin mesmo, né? Isso, Mas a força desse filme não é por ele ser irlandês, é por ele ser atemporal. Se a gente quisesse fazer um remake desse filme, se passando em Campo Mourão, se em Campo Mourão quiserem montar uma banda de soul, né? E casualmente um artista famoso de soul vai passar pela cidade e essa banda quer ter a chance de se apresentar para esse artista, isso é plausível de acontecer. Então é uma história universal, é uma história de quem sonha com o sucesso. E é muito curioso, assim, já dando um spoiler para quem não viu, mas não perde a força de ver eu poderia ficar só falando de Commitments de Alan Parker aqui hoje, mas assim, a força do filme, ele mostra o que acontece quando você atinge o auge, quando você chega à perfeição. É verdade. Você descobre que não existe nada depois da perfeição, né? Quando você sobe a montanha e alcança o topo, o que você tem que fazer? Tem que descer, né? O passo seguinte é descer. Então, a minha recomendação é corram hoje atrás do filme, e eu não sei aonde tem ele para assistir. Eu acho que só... Hoje disponível. Cara, eu acho que só vi ele... eu não sei onde que tem também, mas eu assisti Fora da Lei. Eu assisti no Jack Sparrow. Torrents. Assistiu na versão demo. Demo para outro. Mas viu, Glauber? Uma coisa que não pode esquecer é que essa história de montar uma banda, levar o soul para a Irlanda, tem também um resgate histórico aí, justamente da British Invasion, né, no final dos anos 60, quando os caras levaram Jimi Hendrix para a Inglaterra, estoura Clapton, né, e o pessoal descobre o blues. Então, na realidade, com certeza tem um pezinho do Alan Parker revisitando essa ideia. Sim. Né, no Commitments. Ele tem um contexto ali, temporal ali, então, né? Sim. Tem. Porque é onde começa, né? Se você for ver, por exemplo, Cream, o próprio Led Zeppelin, né? O Led Zeppelin, os 2 primeiros discos, não se chamam disco de rock, é disco de blues. É verdade. Né? Todo mundo faz essa referência. E os Stones mesmo, em 68, eles levaram... eles levaram todos os grandes bluesmen dos Estados Unidos para a Inglaterra justamente com isso, com essa ideia. Cara, vocês têm que ouvir isso aqui. Vocês não conhecem isso aqui. E aí, quando eu vejo The Commitments com essa história do guri, eu tenho essa mesma sensação, que ele está revisitando essa ideia aí, né? Resgatando esse contexto lá do final dos anos 60.
Legal demais. Mas legal demais. é um filme massa, eu gosto bastante. Eu lembro que eu assistia ele na sessão da tarde das antigas, assim, depois que eu fui me ligar mais, assim, na finada da sessão da tarde, não sei se existe ainda. Sério, passava na sessão da tarde? Passou algumas vezes. A dublagem é horrível. Falava de como o cara tem que tocar o trompete. É, né? Eu lembro disso aí. Mas o Joe The Lips. É isso, né? Joe The Lips. Viu? Pra gente prosseguir, outro filme que também, assim, marcou bastante. Eu vou pular um pouquinho mais pra frente, que é o The Wonders, né? Eu não sei se o The Wonders é dirigido pelo Tom Hanks e ele atua também, ou se é... Se eu não me engano, sim. É isso mesmo, é direção do Tom Hanks mesmo, que é de 96 daí, né? E o The Wonders, eu lembro que na época que lançou, eu não vi no cinema também, mas eu loquei ele. E eu achava realmente que era uma banda de verdade. Primeiro eu ouvi a música e eu achei que era Beatles. Eu falei, uma música dos Beatles, né? E daí achei meio que a história fosse meio que baseada nos Beatles e tal. E não tem nada a ver. Tem algumas referências, né, assim, a Beatles e a coisas da época. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção no filme é que eu gosto bastante de jazz, né? E o baterista do The Wonders, né, no filme, ele é um fã de jazz, né? Ele quer ser um músico de jazz. E ele fica, tipo assim, buscando, né, essa coisa de tocar e tal. E de repente pinta a ideia da banda. E era uma banda super comercial da época, né? E com single na rádio e assim por diante, né? E só que daí, dando spoiler, já no final do filme rola tipo assim, a banda meio que tá no auge, ela acaba, né? Como qualquer outra banda super grande, que é muito difícil de manter, né? E o batera vai, tipo, dar aula, né? Ele vira um professor e ele vai pra essa onda do jazz, assim, sabe? Achei muito legal isso, sabe? Aí uma curiosidade é que como que é o nome do personagem do Tom Hanks? É o mesmo nome do baterista que os Beatles chutaram no primeiro, antes de colocar o Ringo, né? Não lembro o nome do... Norte, não é? Não lembro, cara. É o cara que gravou Love Me Do dos Beatles. Não vou lembrar, mas é o nome do Tom Hanks no filme, cara, assim. Que eu achei interessante ele usar o nome do cara que foi chutado. Pete Best. Pete Best, é isso? Não sei. O primeiro baterista dos Beatles é o Pete Best. Deixa eu ver aqui, o Tom Hanks é o Mr. White. Será que é esse o nome? Mr. White... Deixa eu ver como que é o nome do baterista dos Beatles aqui. Love Me Do. É do cara que gravou Love Me Do e os Beatles chutaram ele depois, assim. Mas deixa eu ver. Love Me Do. Baterista. Pete Best. Cadê aqui? Será que é Andy White? Andy White Beatles não pagaram o baterista de Love Me Do. Andy White foi uma delas. Ele ajudou na bateria de Love Me Do no primeiro single e não foi pago. É Andy White o nome do baterista que gravou. Então, é o Mr. White. É o Mr. White mesmo, é isso mesmo. Pete Best, esse Pete Best gravou na bateria na primeira sessão do quarteto. Mas não foi ele que gravou a música. Depois o Ringo entrou. Mas, enfim, esse filme, eu acho ele assim, meio bobinho, na real, sabe? A tradução é horrível, né? The Wonders, o sonho não acabou, né? Que é um trocadilho lá com a frase do Paul, né? É o Paul que falou essa frase? Do sonho acabou? Né? Ou eu tô... O John Lennon fala. Não, o John Lennon é quando o John morre, alguém fala, né? Essa frase. Agora eu não sei se foi o Paul ou algum deles lá. Eu não sei. Na minha cabeça é o Paul, mas eu posso estar... É John Lennon, né? Não, mas... É o John Lennon na música God, que ele compõe com a Yoko Ono. Não, a frase não, sim, mas eu digo, essa frase ficou famosa quando o John Lennon morreu, cara. Que os Beatles deram uma entrevista, frase da morte do John Lennon. Não me interessa, mas... sei lá, é uma entrevista que alguém dá e o cara fala assim, o sonho acabou, ele fala. Eu não lembro se era o Paul ou algum dos outros Beatles, eu acho que é o Paul, mas eu posso estar dentro de um efeito Mandela aqui.
Pode ser. Mas enfim, esse é um filme que me marcou bastante por causa dessas coisas que eu falei. E eu fiquei, assim, pensando que fosse uma banda de verdade mesmo, assim. Depois que eu descobri que não era, que os caras nem estavam tocando de verdade, assim, só estavam dublando, assim. Vocês... Eu vou te falar que eu não gostei, viu? Sinceramente. Assim, eu vi na época, mas eu achei que era um filme de uma banda de um hit só. Uhum. E aquela música eu achei ela tão chatinha, Sim. sabe? Tão chicletinho. Tipo La Bamba, né? Porque assim, é como se o filme fosse sobre artistas e bandas de um hit só, talvez fosse mais interessante. Mas ele tem essa proposta um pouco mais ambiciosa de ser um filme de época também, né? Tem uma produção mais arrojada ali, tudo. Mas aí deixa eu fazer uns comentários aí. É que na realidade é assim, primeiro, né, a frase, né, que nem essa Dream is Over, ela justamente ela vem quando acaba os Beatles oficialmente. Sim. Né? O pessoal diz assim, The Dream is Over. Isso. Aí depois o John Lennon vai citar isso nessa música God. Sim. Né? E aí finalmente, quando ele morre nos anos 80, que ainda rolava buchicho, vamos voltar. Daí alguém fala, aí acabou exatamente. mesmo, No More John Lennon. Né? Mas assim, aí eu quero fazer um ombro com o Glauber, porque eu também, primeiro que eu não sou o maior fã dos Beatles do mundo, né? Reconheço a importância da banda, mas não é a melhor coisa do mundo, não acho realmente. São grandes cancioneiros, mas ficou nisso. E os Estados Unidos, aí é onde eu quero entrar, eles sempre tiveram um trauma com relação a Beatles e a British Invasion, porque os Estados Unidos é o país onde foi criado o rock, né? E daí, quando entra a British Invasion, que inclusive o Beatles faz parte, Beatles, The Who, Rolling Stones, Eric Clapton, toda essa turma, Animals, eles simplesmente, assim, entraram nos Estados Unidos com o pé na porta. E os Estados Unidos, não tendo gente à altura naquele momento, começa a fabricar bandas pasteurizadas, que aí é onde eu acho que entra o The Wonders, que é como The Monkees. Sim, totalmente. Que era a resposta americana para os Beatles. Eu lembrei disso quando eu tava... Então a gente não pode esquecer disso. Sim. Que na realidade do Wonders ele está recontando o episódio Monkees, na realidade. Que, tipo, a gente não tem um Beatles, vamos fabricar um. E aí, se você vê, tem até aquele documentário do Wrecking Crew, que é dos músicos, não sei se o Glauber já viu, se não viu, eu recomendo que assista, que é do pessoal que era músico de estúdio da Columbia, e daí eles comentam nesse documentário que a maior parte dos discos que tinha, por exemplo, Mamas and Papas, tal, não foram eles que tocaram, a banda não tocou. Quem tocou eles gravaram foi tudo, Wrecking Crew, que era a banda do estúdio. Então eles gravavam Frank Sinatra, gravavam The Monkees, gravavam quase tudo que saiu nos anos 60 e começo dos anos 70 nos Estados Unidos, principalmente na música pop. Quem tocou não foram os músicos da banda, foi o Wrecking Crew, que era todo tubarão de estúdio que os caras faziam, eram especialistas em produzir som para jogar no disco, que nem o próprio Jimmy Page, né, que também foi músico de estúdio, né? Então é muito legal, o The Wonders, eu acho que ele é legal porque ele traz esse trauma, né, americano de não ter tido um Beatles, né? Então eles falsificam um nos anos 60, que é o The Monkees, e nos anos 90 eles falsificam outro, que é o The Wonders. Sim. Eles gravaram até com o... Putz, como que é o nome? Beach Boys também, eles gravaram, não? Eles fizeram, né? Quase que todas as coisas dos caras, assim. O Wrecking Crew, não.
Foda pra caramba. Mas eu senti isso bastante no filme, o Anderson, que você falou. Porque é que nem o Glauber colocou, é uma banda de um hit só, é um filme sobre isso mesmo. Daí você vai assistir, você lembra bastante dessas... Tipo assim, bastante um movimento tipo de como que é o show business pra vender um negócio. É muito parecido com o que acontece hoje com um monte de banda, né? Que a pessoa quer se lançar, uma coisa só, bombou ali, viralizou e é isso aí, sabe? É meio que isso. Mas ainda não deixa de ser uma banda de ficção, né? Eu quero passar pra frente. Eu não sei se vocês viram o filme Streets of Fire, que é clássico também, né? E... Ruas de Fogo. Ruas de Fogo, né? Walter Hill. Isso. Então, esse filme aí, cara, eu já tinha visto várias vezes e depois eu revi pra gente gravar, porque tem uma banda no filme. O filme é sobre... A história do filme não é bem sobre a banda, mas eu acho que vale a pena a gente colocar, porque o que me chama a atenção nesse filme? Bom, só pra quem estiver ouvindo, é um filme de 84, né? Chama-se Streets of Fire. E no filme ele começa com uma frase escrita, uma fábula do rock and roll, né? Ele começa com essa expressão assim. E mais ou menos a história é de uma banda fictícia, que é o The Sorrells, onde tem uma cantora, né, que é a Ellen alguma coisa, que é interpretada pela Diane Lane. E é uma banda estilo anos 80, né? Com vários excessos, várias coisas. Mega sucesso, e aquela coisa lá. E o empresário da banda é o Rick Moranis, eu achei isso muito, muito engraçado, que é o atual namorado dessa cantora aí. E daí, o mais legal é que tem o Willem Dafoe, cara, no filme, e ele é mega novinho, e ele faz, tipo, o vilãozão que vai lá e sequestra essa mina aí, porque ele é o malvadão, sei lá, do filme, e o ex-namorado da menina, não sei por que é o ex-namorado, é convencido pelas pessoas que ele tem que ir lá resgatar ela. Meio que essa é a história do filme, cara. Bem tosco. Mas o que me chama a atenção, cara? Ele é um filme que você vê que ele se passa nos anos 80. Mas, ao mesmo tempo, toda a fotografia do filme não tem nada a ver com anos 80. Porque os carros, eles têm umas pegadas como se fosse anos 50. Ele tem uma vibe meio noir no filme. A ambientação é diferente. Então, essas coisas que eu achei interessantes, sabe? E sem contar que as músicas, assim, eram músicas boas que tocavam. Eu não sei se é a Diane Lane que tá cantando mesmo ou não. E tem um grupo que entra no meio disso, quando ela é sequestrada, tentam montar uma outra banda lá, que era um quarteto de rock, que era um quarteto vocal, que era uma coisa que existia muito lá nos anos 50, aqueles quartetos vocais, tipo Temptations, né, e outras coisas assim, né. Então eu achei muito interessante toda essa ambientação. O filme ele acaba sendo meio que atemporal, assim. Você acha que é num ambiente, mas não tem data, não tem nada. É só todas aquelas informações jogadas. Então isso eu achei legal pra caramba do filme. Apesar da história ser bem fraquinha, sabe assim? Eu gostei disso no filme. E é sobre essa, vamos dizer assim, essa artista famosa da época, assim, sabe? Que é a Diane Lane, que tá maravilhosa no filme, assim. Eu sou fã dela. Você sabe que eu vi esse filme? Uhum. Eu vi ele numa reprise no cinema. Olha aí. Foi uma experiência. Tinha um cinema muito grande, maravilhoso, saudoso, Cine Condor. E teve uma projeção em 70mm. E eu fui ver por causa da projeção 70mm e porque eu já gostava do Walter Hill, o diretor, porque ele tinha feito o Warriors, né, o Guerreiro da Noite, né? Que é bom pra caramba. Muito bom, né? Ele tinha feito 48 Horas com o Ed Murphy, né? Ah, esse eu não vi, cara. 48 Horas. Tanto o 1 quanto o 2, né? A continuação também é dirigido por ele. E aí eu fui ver e vou confessar, cara, eu não lembro do filme. Eu lembro que eu ficava olhando só a questão técnica. Eu queria ver o que era um filme de 70mm, projeção. E vou confessar outra coisa, eu não vi diferença nenhuma. Eu achei que eles passaram um engodo ali, sabe? Pagou mais caro no convite. Não paguei, assim, era uma coisa... Porque, tecnicamente, assim, quando você filma, né? A câmera que se usa para filmar, 35mm, 70mm, 8, 16... ou digitais, é uma coisa. O projetor, ele é outro, né? Então, por exemplo, você pode fazer um filme rodado em IMAX, né? E ser passado em cinemas normais, né? Mas quando ele é passado no IMAX, o projetor é diferente. Ele tem um aproveitamento outro.
E o que aconteceu naquela vez foi que tinha um projetor de 70mm Entendi. numa sala de cinema em Curitiba. Então era uma oportunidade de ver isso, né? Então a imagem com mais brilho, né? Com mais cores, né? Pelo menos se vendia isso. Né? Uhum. Não era IMAX, mas eram câmeras 70mm. E eu pouco lembro do filme. Eu sei que era uma história de uma... É quase como uma história de um cavaleiro indo resgatar a princesa, né? Exatamente. Exatamente isso. Eu lembrei de Super Mario. Mas na realidade é filme de motoqueiro, né? Tem uma pegada assim de gangue, né? Mas o que eu achei legal é essas coisas que eu falei. Porque você tenta linkar as coisas e falar, beleza, eles estão, sei lá, em Chicago, sei lá, pela ambientação, mas não é. E daí você acha que é, Chicago dos anos 80. Mas não é, porque tem carro lá dos anos 50, dos anos 40, os carros, sabe? E daí toda o visual, sabe? É um negócio, os motoqueiros, o William Dafoe, ele tá com um topete meio rockabilly, sabe? Então uma outra vibe, cara, assim. Então essas coisas que eu achei interessantes, sabe? Assim, que o cara juntou. Eu não sei se ele não é meio que uma homenagem à juventude transviada, alguma coisa assim. Pode ser, cara, não sei também. Os caras estão com jaqueta de couro lá, então certamente. Eu acho que tem, assim, sabe aquelas tentativas frustradas de fazer homenagem? Uhum. Né? Mas já que você citou esse filme, né, de 84, a gente não pode esquecer que em 84 tem outro filme que é de uma pseudo-banda e que criou um maior burburinho a ponto do pessoal sair catando disco atrás, que é Spinal Tap. Sim, eu ia chegar nesse, cara. É o filme Spinal Tap. This is Spinal Tap, ganhou, né? Isso, Spinal Tap. Isso. Que é de uma banda fictícia, né? E que tem o famoso amplificador que vai pro volume 11. Né? Que o cara falou, eu consigo solar mais alto que todo mundo, que o amplificador dos caras vai só até o 10, o meu vai pro 11. Né? E daí ele tem um Marshall que tem o volume 11. Sim. Né? Que é para tocar ainda mais alto que todo mundo. Uma curiosidade, Goya, dessa, eu não sei se você tá ligado, que os atores, eles tocam de verdade, né? A performance deles no filme é real, né? Eles tocando de verdade. Sim, né? Sim, eram músicos, né? Sim. Pô, é muito massa. Michael McKean, Christopher Guest e tal. Sim, são todos músicos mesmo. Né? Olha, eu não vi esse filme agora, fiquei extremamente curioso. É legal, cara. Spinal Tap. Spinal Tap, E é do Rob Reiner, né? Eu tô vendo aqui. Isso. O Rob Reiner é um cineasta, ele era ator, inclusive ele é ator no próprio filme. Mas ele ele fez Conta Comigo. Ele que faz. Exatamente, ele é um diretor maravilhoso, né? Ele... Louca Obsessão é dele também. Questão de honra. O Misery, Então, ele é um... Ele fez depois do Conta Comigo, ele fez o filme que eu considero a obra-prima da comédia romântica, que é Harry e Sally, feitos um para o outro, né? Ah, sim. Então, ele é um grande diretor mesmo. Ele faz This is Spinal Tap, que é o primeiro filme de cinema dele. Olha, eu tô vendo aqui. Vou ter que correr atrás, descobrir onde achar isso. É legal, cara. Aí um que mora no meu coração, né? Blues Brothers. Sim. Né? Que é um dos grandes filmes. É um dos grandes filmes de música de todos os tempos. Você tá falando do primeiro, né? O clássico lá dos anos 80. O primeiro, sim, que é John Belushi, Dan Aykroyd. Né? Porque, na realidade, o que acontece? Nesse período que se lança o Blues Brothers, o blues não atraía mais ninguém. Ninguém ia mais para bar ouvir blues, cara. Então, a maior parte dos músicos de blues estava morrendo de fome, literalmente. Então, o Dan Aykroyd e o John Belushi, que eram grandes fãs de blues, eles foram atrás de caras, né, como Ray Charles, John Lee Hooker, Aretha Franklin, que estavam falidos, cara. Estavam literalmente para morrer de fome. E daí, por causa do filme, esses caras começaram a vender de volta. O filme fez tanto sucesso. Deu um boom, né?
ele deu um boom na carreira, e tanto é que nessa mesmo período aí você começa a ver o Steve Ray Vaughan, daí volta a coisa, porque o Eric Clapton tinha bebido até dizer chega, estava internado com droga até no rabo, né? Tinha o boom do heavy metal, né? Então você estava ali estourando ali, como que é, o Van Halen, Iron Maiden, todo esse pessoal dos anos 80, Twisted Sisters, né? Então ninguém ouvia blues, cara. Então, na realidade, eles vieram na contramão do mercado musical, né? Fazem um disco fabuloso. James Brown participa do filme, o elenco é fabuloso, cara, é fora de série. Sim. Né? E aí, não só o filme fez sucesso a ponto de botar esses caras para vender de novo, como, além disso, os atores tinham a banda e fizeram vários shows. Você acha, inclusive, shows até um pouco antes da morte do John Belushi com a banda do filme, cara. Né? E show de lotar estádio. E alguns do elenco do filme, músicos de blues, desses classicão, dos veião, tocando com eles. Então, assim, não foi só meio que nem o Commitments, né? Não foi uma coisa que extrapolou o filme. Né? E o James Belushi, que é irmão do John Belushi, ele ainda mantém a banda junto com o Dan Aykroyd e ainda fazem shows. Volta e meia sai um show, e se você entra no Instagram dele, ele tem até um Instagram só do Blues Brothers. Massa. É nesse que não é no primeiro que tem a Erykah Badu, né? A Erykah Badu do segundo, né? Do 2000 segundo, lá, né? Que é o 2000. Com John Goodman. E não é um filme ruim, né? Não é um filme ruim. Mas não é igual o primeiro, né? Assim, né? Pô, eu tava vendo aqui... todo mundo quer ver uma continuação, mas quando vê, reclama, fala mal, né? Eu tava vendo aqui, ele é o mesmo diretor do Um Lobisomem Americano em Londres, cara. É o John Landis. John Landis. Esse filme eu gosto muito, cara, desse filme. Que é o diretor do Thriller, o clipe do Michael Jackson. Ah, que legal. Pô, que massa, cara. Os caras foram longe, né? E o Blues Brothers tem corridas de carro, porque todo mundo diz que para um filme americano fazer sucesso tem que ter alguma perseguição de carro. Nem Matrix escapou disso. Sim. Verdade, né? Exatamente. Tem que ter. Sabe que você falou isso do extrapolar, assim como de Commitments, né? A coisa, ela passa, né? O filme, ele promove uma coisa além do próprio filme. Eu lembrei de outro, que é um documentário, que é o Buena Vista Social Club. Muito bom. Sim, perfeito. A banda virou de verdade daí, né? Na verdade, o documentário... A banda, na verdade, ela existia nos anos 50, né? Sim. E aí o Wim Wenders vai fazer um documentário para saber como é que era e descobriu que as pessoas estavam vivas ainda nos anos 90. Estavam velhinhos, mas... E aí houve um revival disso e fizeram uma turnê internacional. Sim. Mas agora acho que quase todos faleceram já. A Omara Portuondo, inclusive, faleceu agora recente. Sim. Mas é um caso também, onde o filme ele acaba levando para além, né? Tem algo que acontece maior do que o próprio filme, né? Maior do que o próprio evento. É verdade. Pra quem não conhece o Buena Vista Social Club, fica a recomendação. Sim. Recomendo ver o documentário e ouvir a trilha sonora, que é maravilhosa. Sim, e tem as apresentações daquela época, tem no YouTube, cara. Os shows que eles fazem o documentário para reunir essa galera, ensaiar e fazer 2 apresentações, não era? Uma na Europa e uma eu não sei aonde que era, nos Estados Unidos também, se eu não me engano. E eles tocaram também em Cuba, né? Mas a intenção até não era fazer o documentário para isso. Mas quando o Wim Wenders vai para lá e descobre, durante o documentário, durante a realização do documentário, eles resolvem. Eles têm essa sacada. Assim. Eles percebem que pode ter um negócio. Um e é o Ry Cooder, né, que é o cara da música lá, né? Sim. Ele e o filho dele, né? Massa. Porra, é bom pra caramba esse daí, eu gosto bastante. Tem meio que uma pseudo-sequência, né? Vamos dizer assim, que é meio que pegando a geração mais nova dos músicos cubanos, porque isso deu um revival na música cubana, né?
E saiu muita gente boa depois desse revival. Inclusive tem uns pianistas que eu gosto bastante, que tem o Roberto Fonseca, que é um que acompanhou a Mara Portuondo durante um tempão, assim. E o Ibrahim também, ele tocou muito tempo com o Ibrahim, assim. O Ibrahim Ferreira, né? Nossa, aquela voz macia. Nossa, é muito legal. A cena que tá os dois cantando junto, ele e a Omara, é muito foda, cara. Muito legal, assim. Não é, fica essa recomendação mesmo, cara. Nossa, muito bom. Um outro... Pode falar, agora. Vai lá. Deixa só... Antes, já que o Glauber citou o Buena Vista, não podemos esquecer do Martin Scorsese, que ele gravou uma série de 5 documentários sobre blues. Se chama Martin Scorsese Presents the Blues. São 5 episódios, é um documentário, todos de 1 hora mais ou menos, e com 5 discos que vão desde os cantos de lavoura lá atrás, a origem, né, tradicional do blues, até os blues mais modernos. Então, cada episódio cobre um período histórico do blues. Para quem curte música, apesar de a gente estar falando de bandas fictícias, vale muito assistir isso aí. Talvez a gente devesse até fazer um especial sobre o Martin Scorsese. Seria ele massa. Tem muita coisa, ele gravou também Rolling Stones, né? Ele gravou shows dos Rolling Stones, fez documentário. É outro Sim. cara que, como Alan Parker, tem os 2 pés na música, né? E também dirigiu um clipe do Michael Jackson. Olha aí. Eu topo fazer... Oliver Stone também, né? Eu topo fazer só se a gente fizer um do David Lynch. David Lynch tem que fazer... Não, mais de um, né? Tem que fazer, cara. Tem que fazer. Ele é foda. Eu prefiro ele, inclusive. Vou citar dois aqui que talvez... um eu gosto bastante, o outro eu acho meia boca. Um deles é o Steel Dragon, né? A banda do Rockstar, que é aquele filme com Mark Wahlberg. Que é basicamente a história do que aconteceu com a banda Judas Priest, né? Que era uma banda famosa pra caramba, né, na época, e quando o vocalista sai, eles querem achar um vocalista novo pra banda, e eles pegam um fã, né, que tava no show lá pra cantar. Supostamente a história do Judas Priest, com o que aconteceu lá na frente, assim, no passado, assim, né, antes do coisa voltar. E esse filme aí, eu achei, ele me marcou bastante, porque assim, ele era um filme que contava essa coisa do rockstar, do cara, tipo assim, poder tocar na banda que ele queria tocar e que era o sonho dele, fazia cover da banda, ele entrou pra banda e tal. E eu achei massa porque os músicos da banda, né, são músicos de verdade, que era o Zakk Wylde, que é o guitarrista do Ozzy, e o filho do John Bonham, né, o Jason Bonham, mais o baixista do Foreigner, que eu não lembro o nome dele agora. Então a banda de apoio era verdadeira. Daí o Mark Wahlberg, ele não canta ali, né? Quem canta, se eu não me engano, as músicas é um outro cara que eu não sei o nome agora. Mas acabou que não podendo ser... eles não puderam usar o Judas Priest, porque a banda não curtiu o roteiro, nem nada assim. E o filme foi um fracasso, né? Ele tipo, deu prejuízo e tal, assim. Então não foi um puta de um filme. Mas é que eu acho que vale citar, assim, porque a música ficou famosa na época. E como eu dou aula, né, de guitarra, eu lembro que os meus alunos piravam na música tema do filme, eles queriam tirar a música. E era mega difícil, porque o Zakk Wylde é um puta de um guitarrista foda pra caralho. Sacanagem, era muito difícil de tirar, cara, assim, pra passar pros alunos. O vocal era difícil, tá? E a outra, né, só pra juntar essas duas, aí eu acho um filme mais interessante, que é a banda... Puta, como que é o nome? O nome do filme é Quase Famosos, né? Almost Famous. Almost Famous. Isso. É Cameron Crowe. Isso, a banda é Stillwater, o nome da banda no filme, fictícia, né? Que é mais ou menos, é quase do mesmo ano. Um é de 2000, o Almost Famous é de 2000 e o outro filme é de 2001. Daí é meio que a história, mais ou menos a história do diretor, que ele saiu meio que, ele trabalhava numa revista na época e ele saiu meio que excursionando com umas bandas pra escrever, que na época era o Eagles... não era o LED. Era o LED, era Eagles, LED, Lynyrd Skynyrd e Allman Brothers. O Cameron Crowe, ele era
jornalista, ele foi jornalista de rock mais novo da Isso. história e da revista Rolling Stone. Isso né? mesmo. O Cameron Crowe. E aí o filme Almost Famous, ele retrata na realidade assim, ele é um cruzamento de do todas Led as Zeppelin, bandas, né? Lynyrd Skynyrd e Allman Brothers. Exato. Né? E aí o curioso é que todas as músicas, né, a trilha sonora, porque aí tiveram que inventar a música também, né? A trilha sonora foi composta pela Nancy Wilson, Sim. que é a guitarrista da banda Heart. Você tem a Ann Wilson e a Nancy, né? Que são as duas irmãs, né? A Ann Wilson, todo mundo lembra da voz dela no Barracuda, né? Barracuda! Sim. Né? E a trilha delas, então... na real, cara, a trilha é dela, mas tem o Peter Frampton, que é dela e dele, né? Com o Peter Frampton e com o cara do... Como que é o nome daquela banda dos anos 90? Do Ed Vedder? O Pearl Jam, o guitarrista do Pearl Jam. Então a Nancy, ela era esposa dele, né? Do diretor. E ela compôs junto com o Peter Frampton e com esse cara aí, cara. Então é a trilha meio que dos três, assim. Mas foda pra caramba. Esse filme eu achei muito foda. Eu assisti milhares de vezes por causa de um primo meu, que ele falava, mano, você tem que ver esse filme, é muito bom e não sei o quê. E na época a gente tava muito na pira de ouvir Led Zeppelin. A gente viu esse filme... lembra quando o Led lançou meio que uma coletânea de várias coisas ao vivo que eles tinham? DVD, CDs, que eram de coisas que eles não tinham. Daí, eu lembro que era dos primeiros shows deles. Então era um DVD, tipo um CD... Era o box. Um box, né? Zeppelin, Isso. Que era um DVD, tipo, quádruplo. Então você tinha lá as primeiras apresentações. Só tinha as mesmas músicas. Era Dazed and Confused, não sei o que, as mesmas coisas. E era aqueles shows que o Jimmy Page usava uma guitarra, uma Telecaster com um dragão desenhado, assim. E depois tinha umas coisas mais velhas. Eu lembro que a gente tava muito na pira de Led Zeppelin. E ele falou, cara, vê esse filme que é muito legal. É uma história que é baseada no sei o que. Daí a gente viu milhões de vezes, cara. E tem a Kate Hudson, cara. Eu era muito apaixonado pela Kate Hudson no filme, porque ela era toda adolescente, né? Então ela era toda o estereótipo, tipo, anos 70, meio nessa onda, assim, que a gente tava na pira na época, assim. Eu achei muito bom, cara, o filme. Mas, enfim, eu gostei demais desse filme aí. E tem fortes lembranças aí da Kate Hudson. Olha, engraçado, você comentando, eu fiquei com vontade de rever, né? Porque quando eu vi na época, e na época eu tava assistindo muito filme porque recém em casa tava com um aparelho de DVD. Então eu alugava tudo e eu vi esses dois filmes meio juntos. Então eu confundi na minha memória o que era o que, sabe? Aí você explicando e eu fazendo a pesquisa, eu falei, agora eu entendi por que eu confundi. Mas eu lembro bem do Zakk Wylde ali, né? Eu já acompanhava, já gostava dele acompanhando o Ozzy. E eu lembro bem do jornalista no outro filme. E eu misturei. Como se o jornalista estivesse acompanhando a banda do Zakk Wylde. Mas, infelizmente, você me lembrou que tem o Mark Wahlberg, né? Tem o Mark Wahlberg, pra mim não vale nada. Não convence, né, cara? Não, ele é muito zoadinho. Tirando o filme lá que eu gosto dele, Os Quatro Irmãos, sim. O resto, cara, não convence. Não vai, né? Mas eu tenho vontade de revisitar também esses filmes aí. Sim. O Almost Famous eu acho muito, muito, muito legal, cara, assim mesmo. Assim, a trilha sonora é muito legal. Tem umas músicas que não são composições também do filme, né? Que eu lembro que tem uma do Elton John. Puta, eu não lembro como que é o nome que toca no filme. Puta, eu não vou lembrar o nome. Tem aqui, cara. Tiny Dancer. Que é muito massa, cara. Eu lembro que eu conheci essa música por causa desse filme, sabe? Eu falei, puta, que legal esse som e tal. Tem Cat Stevens, né, também, né? Um monte de coisa legal, assim. Daí tem as músicas originais. Aqui eu achei a composição, Goya, é da Nancy Wilson com o Peter Frampton e o Mike McCready, que é o guitarrista do Pearl Jam, né? Que tá até hoje lá, assim. Daí tem mais uns outros caras que eu não manjo aqui, tipo assim... tem um cara que gravou com o Eric Clapton também, é o Gordon Kennedy. Gravou
o hit Change the World do Eric Clapton. Daí o resto eu não manjo, assim. Mas é um filme legal. Aí eu lembro que a Kate Hudson, ela fez outros filmes que eu achava massa também depois, assim, que eu gostei bastante. Tem um que eu gosto bastante, que tem uma pegada meio voodoo no filme, que é A Chave Mestra. Que é eu adoro esse filme. É muito legal, né, cara? Muito, muito bom. Goiás, você tá Esse é um filme mutado. que eu gostaria de falar muito, assim, em outro momento sobre ele. E não é um filme muito bem visto, sabe, por muita gente. Mas eu gostaria, inclusive, da opinião, num outro momento, não do Anderson Rosa, mas do Frater Goya. Olha aí. Chave Mestra. Ele é um filme que a gente podia fazer um episódio dele e Coração Satânico. Sim. Deixa eu assistir o Coração Satânico. Fazer um parzinho. Bora lá. Se você quiser, eu tenho DVD, os dois DVD, viu? Tem dois? A Chave Mestra e a Chave Mestra acho que tem pra assistir nos streaming, mas Coração Satânico eu não achei. Eu vou querer sim. Vou passar a pegar na tua casa aí, certeza. Eu sei que daqui a pouco a gente está se encaminhando para os finalmente, mas antes que eu me esqueça, eu quero fazer uma provocação. Eu acho que o Anderson vai lembrar, eu acho que o Anderson deve conhecer. O Marcelo não tenho certeza. Mas antes, quando estava falando dos The Monkees, os The Monkees, para quem não sabe, ele foi uma banda construída, né? Ele era uma banda, houve um projeto de se fazer uma banda, e aí teve um teste de elenco para que a banda existisse. É meio que nem o Arctic Monkeys, né? É algo construído. E existiu de muito bom grado, né? Muito bem feito. Mas eu não sei se o Anderson vai lembrar. Tem um filme dos Monkeys. Sim, eu lembro disso. Chamado The Head, a cabeça. E no Brasil ele foi chamado de Os Monkeys Estão à Solta. Eu vi esse filme numa sessão da tarde, lá nos anos 70, quando eu era criança, quando eu era pequenininho, lá em Barbacena. E aquele filme explodiu a minha cabeça. Ele explodiu. E eu levei muito tempo para achar e conheço pouca gente que tenha visto. E uma vez eu trocando ideia, eu mandei um e-mail pro... Como é que é o nome daquele jornalista que era da Bis? André Forastieri. E o André Forastieri, quando ele descobriu, assim, que eu falando do The Head, ele falou, cara, você assistiu The Head? Eu faço uma resenha que eu publico. E ele publicou uma resenha minha sobre o filme e as minhas percepções, o quanto aquilo foi impactante. E eu, depois, estudando um pouquinho sobre o filme, eu fui entender que ele foi construído... Ele é maluco. Ele é completamente maluco. Ele é total psicodélico, Ele é um fluxo de raciocínio, ele é um fluxo de consciência. Caraca. E um dos roteiristas do filme é o Jack Nicholson. Olha aí. Na época que o Jack Nicholson já era louco. Ele ainda não era normal naquela época. Então, é um desafio achar esse filme. Eu acho que no YouTube talvez achei o trailer aqui, cara, de 68. Mas pode ser que... É uma viagem, assim, é uma coisa maluca, assim, acho que não... onírica. Não é The Head, é só Head. Head. É, Head, de cabeça, né? De cabeça mesmo. Caraca, mano. O trailer tá aqui, vou procurar o filme. Head 68. Filme completo, vamos ver se tem. 68 é quase lá, né? Quase domínio público. Mentira. Tem completo aqui, ó. Achei. Vou mandar pra vocês. The Monkeys Head Full Movie. Tem vários, mano. Pô, vou mandar o primeiro que eu achei aqui. Eu achei também no My Family Cinema. Você tem os esquemas, né? Agora tem toda a magia dele ali. Você assistiu esse filme, Anderson? Você lembra dele? Claro que eu lembro. Nossa, Mas aquelas coisas tipo 5 mil doidinhos do doutor. Exatamente. Né? Total psicodélico. É junto total ali. Psicodélico, Esses dois filmes e mais a Fantástica Fábrica do Chocolate, a Fantástica Fábrica do Chocolate dos anos 70, ela teve uma sobrevida muito grande, né? Mas é um trio de filmes, junto com As Trapaças do Tio Falcão. E As Sete Faces do Dr. Lau. E As Sete Faces do Dr. Lau, que são a sessão da tarde dos anos 70. Fora os filmes do Simba, né? Simba, o Marujo. Massa. Esse filme eu vou procurar, cara. Eu não conheço esse.
Você tem que ver. Mas já tá aqui, ó, anotado. Certeza. Cara, dos filmes que eu anotei, eram esses. Eu acho que eu mandei pro Glauber algumas ideias, né? Mas assim, Isso. eu não sei se eu lembro mais, hein? Tipo, vocês lembram de mais coisas, assim? Tem uns mais novos, assim, mas daí, assim, é que nem uma banda que tem lá... Tem um filme que eu adoro, cara, que é baseado numa história em quadrinho, e eu gosto muito do estilo. Ah, cara, tem o de desenho animado Sing, né? Sim, que é legal também, mas assim, Puta, como que é o nome, cara? Scott Pilgrim versus The World, uma coisa assim. Sim. Aham. Que Scott Pilgrim. que eu acho legal pra caramba, porque eu joguei o jogo dele, depois tem a história em quadrinho, e eu gosto do diretor, cara, que é o Edgar Wright. Eu acho esse cara muito fabuloso. E o estilo que ele faz, o Scott Pilgrim, é muito foda. Então, e tem a banda, né? Ele é muito musical, né, o filme. Então, mas assim, não é uma banda, né, nem nada. Mas o que eu achei legal é que como que é o nome do ator? Ai, como que é o nome do cara do Scott Pilgrim? O ator lá é o Michael Cera. Ele toca de verdade, ele é baixista, cara. Eu achei muito legal isso. Então ele toca mesmo no filme, né? E o Edgar Wright, né, pra galera que tá ouvindo não conhece, é o cara que fez aquela comédia de zumbis, né? Tá Todo Mundo Quase Morto. Eu não sei o nome do título em original. E um que eu acho sensacional, a trilha sonora e todo o filme, que é o Baby Driver, né? Que eu acho muito foda. E por último, agora ele fez Noite Passada em Sorro, que é um filme muito louco, cara. Vocês viram esse? Noite Passada em Sorro? Eu não vi. Não, Ele não me lembro. tá no Telecine, se eu não me engano, cara. Ele tá no Telecine. A minha mãe assinava o Telecine há um tempo atrás, ela assinava com o Globoplay. E era nas férias, eu acho uma coisa assim. Ela veio em casa, eu tava de férias, ela é aposentada, ela veio passar uma tarde comigo em casa, eu tava sozinho porque a Bruna já tava trabalhando. E daí a gente falou, vamos ver um filme, né? Você tá de boas, eu também. Era férias do ano passado, meio do ano. E daí ela, beleza. Daí a gente botou pra ver esse filme. Daí eu falei, esse filme deve ser bom, vamos ver. Daí terminou o filme, ela falou, nossa, que filme bizarro, tipo assim, porque é muito viajado, cara, assim, o filme, assim, é uma parada meio sobrenatural, ao mesmo tempo meio um universo que, nossa, é interessante, Glauber, assim, igual, vocês talvez vão curtir. Nada que tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? Mas é um filme interessante, ele tem essa pegada meio sobrenatural e ao mesmo tempo meio como se fosse um universo paralelo. É tipo assim, a menina viaja, tipo assim, a Annie Taylor, sei lá, eu não lembro o nome dela, aquela atriz lá, a que fez o Gambito da Rainha. Ele meio que, ela viaja, a consciência dela viaja por uma realidade onde ela vive uma outra pessoa que viveu naquele mesmo lugar, tipo assim. Só que se passa no passado, sabe? E aí fica essa história. E é bem interessante, cara. É o roteiro do cara, é meio maluco, assim. E se passa em Sorro, né? Na Sorro, lá, região é de Londres, né? Se eu não me engano. Tem Sorro em Nova York também, mas essa Sorro é de Londres, se eu não me engano. É a Sorro original, né? Que eu não lembro o nome da sigla. É South of Houston, não sei lá o que lá, não lembro. Enfim. Deve ficar na velha York, então. Uma coisa assim. Você falou do Sing, aí a minha mente rápido já foi buscar outras duas referências mais antigas no formato animação. Que era as animações da Hanna-Barbera, Os Impossíveis. Puta, demais. Adorava. E Josie e as Gatinhas. Sim. Josie and the Pussycats. Exatamente. Né? Que já rolava uma sacanagem no nome, né? Sim. eu gostava bastante dos Impossíveis, cara. Eu lembro que eu assisti muito, cara, esse desenho no canal lá, o Boomerang, que era o Cartoon Network das antigas, né? Tipo, era o que passava os desenhos velhos, né? Passavam como que é o nome daquele homem pássaro? Exatamente.
Puta, Os Impossíveis era demais, cara. Eu gostava muito. Tem o Coil Man. Coil, o Homem-Mola. O Homem-Mola. O Multi-Homem. Multi-Homem. Qual que era o outro? O Homem Fluido. O Homem Fluido. É muito bom. Eles eram... Tanto esse desenho quanto o Josie e as Gatinhas, eles bebiam naquela coisinha do rock iê. Exatamente. Isso. Né? Ainda pré-hard rock, ainda era coisa de... Tinha um primeiro disco dos jazz Beatles, ali assim, ainda, né? né? Sim. Pô, a exatamente. gente podia fazer um episódio qualquer hora aí sobre Hanna-Barbera, cara. Eu amo a Corrida Maluca, cara. Eu tenho box, DVDs com todas as temporadas, cara. Eu acho sensacional a trilha sonora. Eu tenho... tá lá atrás. Eu tenho o Dick Vigarista pequenininho, assim. Eu acho muito legal, cara, assim. Eu gosto demais, cara. O universo Hanna-Barbera, ele é absurdamente Sim, gigante. a gente podia fazer um episódio sobre isso aí, cara. Pelo menos pra falar de algumas coisas que mais pontuais, assim, tipo, que a galera vai conhecer bastante. E o que eu achava muito legal, cara, até do Wacky Races lá, é a trilha sonora. Era muito bem feita, cara. Tipo, a trilha sonora era muito legal e muito... Não, a música tema, por exemplo, do Johnny Quest. Foda. Jazz, cara. Foda pra caramba, né? Até hoje, baita musicão. Sim. E aquela do... Big Bands, né? Dos Sim. Jetsons, Flintstones, o Manda-Chuva. Sim. Big Bands tocando maravilhosamente. Ali. A abertura lá do Catch the Pigeon. Do Pegue o Pombo. Exatamente. Nossa, era muito bom, cara, assim. Então, fica a dica aí pra fazer um episódio sobre Hanna-Barbera também. Escreve pro pessoal do Bico do Corvo, vai que eles... Vai que, né? Massa. E aí? Temos um episódio? Temos um episódio e agora fiquei com vontade de assistir todos esses filmes de novo. Pois é, eu vou... O Streets of Fire é legal, hein? Vale a pena de assistir, já que você não lembra, você só foi pra ver a técnica e não prestou atenção. É legal, interessante. Não me roubou, né? O filme não me sequestrou, assim. Mas a coisa só pra ver o filme me atrapalhou mas pouco, o filme é bobo, cara, assim. Mas só pra ver a Diane Lane novinha, cara, vale a pena. É muito legal. Cara. E o William Dafoe, cara, muito, muito bom ele novo, cara, assim. Ele é sempre bom, né? Sempre assustador. E agora eu vou ter que rever esse Quase Famosos aí, cara. O Almost Famous aí, porque eu gosto bastante desse filme. Vou rever. E vou ver aí, ó, Coração Satânico e... Qualquer outro, né? Chave Mestra. Chave Mestra eu vi mais vezes, mas preciso rever. Vamos marcar de gravar isso aí. Mas, ó, fica aí a dica aí pra você que quer que a gente grave sobre isso, deixa nos comentários. Né? Então, agradecendo aí, Glauber, mais uma vez. Estava aí, mais uma vez, há uns dias atrás. Há uns dias atrás falando sobre Oscar. E agora voltando, né? E o Goya, eu não vou agradecer, porque o Goya tá sempre aqui. Não tenho que agradecer. E ele tem que encerrar aí também para pedir o hambúrguer dele, muito provavelmente. E é isso aí. Muito obrigado, gente. Um abraço. Um abraço, até mais.